Olá, tudo bem? Meu nome é João Carlos Magalhães Teles, eu sou aluno de jornalismo do CEUB. Eu fiz durante o último ano uma pesquisa cujo tema foi o enquadramento noticioso do auxílio emergencial, uma análise de conteúdo dos podcasts da grande imprensa brasileira. Essa pesquisa tinha como objetivo realmente levantar como foi a cobertura do auxílio emergencial por parte dos podcasts da grande imprensa. A gente tinha uma premissa que se confirmou de que a abordagem dos podcasts foi muito fiscalista, muito político-econômica, muito voltada para esses enquadramentos e pouquíssimo voltada para a relação e a importância social do auxílio emergencial e os cuidados com a saúde e as relações que foram feitas em relação ao auxílio emergencial e ao decorrer da pandemia, né? Então a gente teve podcasts majoritariamente políticos econômicos, com enquadramentos político-econômicos na maioria das vezes e com pouquíssima preocupação em mostrar qual era a importância social do auxílio emergencial. Essa era uma premissa que a gente tinha no começo da pesquisa e que se confirmou, com algumas nuances, com algumas novas descobertas que a gente fez durante o ano, né? Mas era mais ou menos isso. Nós analisamos 4 podcasts de 4 grandes veículos diferentes. O Assunto, da Renata Lopretti, do G1, o Estadão Notícias, do jornal O Estado de São Paulo, o conhecido Café da Manhã, da Folha de São Paulo, e o podcast E Tem Mais, da CNN. Portanto, G1, Folha, Estadão e CNN, 4 dos maiores veículos de comunicação do país, que têm seus próprios podcasts, que trataram sobre auxílio emergencial, e a gente analisou o conteúdo desses podcasts. O nosso recorte era o ano de 2020. Então, foi uma análise quantitativa e qualitativa dos episódios. A gente submeteu os episódios a um formulário e, de acordo com o que o formulário ia falando pra gente, a gente foi tirando algumas conclusões da análise qualitativa e também entendendo um pouco melhor quais eram as preocupações dos podcasts, quais eram as preocupações dos jornalistas que fizeram os podcasts em entrevistar especialistas da área econômica, mas, por exemplo, não entrevistar pessoas que se beneficiavam do auxílio emergencial. A gente teve algumas conclusões bacanas, por exemplo, em relação aos entrevistados. Quem eram os entrevistados? E eles são majoritariamente especialistas da área econômica. Todos os veículos optaram por, em algum momento, em algum episódio, falar com economistas, escutar economistas, com uma exceção, a Folha de São Paulo, que optou por escutar 3 jornalistas da Agência Mural de Jornalismo das Periferias. No entanto, a própria Folha não foi, nem a Folha, nem em qualquer outro veículo de comunicação, foi atrás de entrevistar pessoas que se beneficiaram do auxílio emergencial. Isso não aconteceu. A gente analisou bastante os critérios de noticiabilidade, levou em consideração, tentou entender melhor quais foram os critérios adotados pelos veículos e por que para os veículos era tão importante falar sobre a questão política, a questão econômica do auxílio, que foi o maior programa de crédito da história, de transferência de renda, né? Maior programa de transferência de renda da história do Brasil. Então, por que essa preferência dos jornalistas em falar a respeito dos âmbitos político-econômicos do maior programa de transferência de renda da história do país? Também, o auxílio emergencial não era um programa único, uma particularidade brasileira. Muitos países em desenvolvimento e desenvolvidos optaram por criar novos programas de transferência de crédito durante a pandemia para continuar tendo uma economia que rodava de alguma maneira, em alguma escala, mesmo que muito inferior aos anos anteriores à pandemia, e agora que a gente já está em um outro contexto, onde a pandemia parece não influenciar mais a nossa roda econômica, né? Então, nenhum episódio que a gente avaliou, e a gente avaliou episódios do ano de 2020, nenhum episódio entrevistou pessoas que estavam se beneficiando do auxílio emergencial. Os entrevistados foram os economistas,
os jornalistas da Agência Mural, no caso da Folha, mas também os jornalistas dos próprios veículos de imprensa. Então, no Assunto, que é um podcast da TV, do Grupo Globo, os convidados foram Valdo Cruz, Luiz Gebelli, Flávio Oliveira, jornalistas também da Globo News, do G1, então jornalistas do Grupo Globo. Na CNN a mesma coisa, convidados Yuri Pita, Fernando Nakagawa, jornalistas da casa. E na Folha, o Vinícius Torres Freire, que é um antigo colunista da Folha de São Paulo. Aqui, quando a gente fala sobre o Estadão, a gente tem uma particularidade. O Estadão não escutou jornalistas da casa, mas somente economistas. Dando sequência, o assunto mais tratado foram os impactos econômicos do auxílio nas contas públicas. Como eu falei, o auxílio emergencial foi o maior programa de transferência de renda da história do país. Então, é interessante entender por que essa preferência em falar sobre este âmbito do auxílio emergencial, que são os impactos econômicos. Outro assunto muito tratado foi o político. Então, a gente levantou quantas vezes os podcasts falaram os nomes de Jair Bolsonaro e Paulo Guedes, respectivamente, então presidente da República e então ministro da Economia. Todos os episódios falaram ou de um ou de outro. Bolsonaro foi citado ao todo 37 vezes, enquanto o assunto era auxílio emergencial, e somente um episódio avaliado do assunto, podcast do G1, não cita o presidente da República. Entre todos os analisados, 2 episódios não citam Paulo Guedes. Ao todo ele é citado 27 vezes, e um episódio do assunto e o outro do Estadão Notícias não citam o Paulo Guedes. No mais, todos os outros episódios avaliados citaram alguma das 2 autoridades públicas. Uma coisa que a gente descobriu durante a pesquisa foi a importância do sobe-som, uma maneira de balancear e dinamizar o discurso e dinamizar o episódio. Então, o sobe-som foi usado muitas vezes para escutar pessoas que foram entrevistadas em outra oportunidade, para outros produtos dos veículos de imprensa. E aí o que os podcasts fizeram? Pegaram esse produto, pegaram essas sonoras e colocaram elas nos episódios. Mas é importante ressaltar que os episódios de podcast em si não se preocuparam em entrevistar, escutar, fazer um povo fala, enfim, qualquer coisa desse sentido. O sobe-som foi o que ajudou. Então, apareciam no modelo de sobe-som jornalistas, políticos como o presidente Jair Bolsonaro, autoridades públicas como Paulo Guedes, pessoas comuns como as pessoas que se beneficiavam do auxílio e especialistas da área econômica. Nenhum episódio analisado teve a participação de pessoas que se beneficiaram do auxílio emergencial. Essa ausência denota que os episódios não estavam verdadeiramente preocupados em dar espaço e tempo dos programas para ouvir quem precisava do auxílio para comer, para comprar insumos básicos, para pagar o aluguel, enfim. Então, fica aqui um resumo bastante resumido e rápido do que foi a nossa pesquisa. E nesse sentido, vale ainda uma outra pesquisa que avalia as matérias dos mesmos veículos de comunicação de outros formatos. Então, as matérias que foram para televisão, as matérias que foram escritas e publicadas em jornal impresso ou então em jornais digitais. Fica aqui a ideia de uma pesquisa. E aí, muito obrigado. Espero poder falar mais sobre o meu projeto de pesquisa em outras oportunidades e com mais tempo.